Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro bloco da edição 597. Eu, Thiago Raposo, junto com o Fábio Campos e o nosso querido Will Bueno, lá do Botequim GP, que está aí hoje aqui abrilhantando essa edição do Café com Velocidade, com seus conhecimentos e seus comentários, sempre muito pertinentes e muito interessantes. Mas antes da gente começar a falar o assunto desse terceiro bloco, que é Sebastian Vettel, eu quero fazer um convite a você, um convite que já foi feito semana passada e eu sei que muita gente ainda não foi atrás, que é aquele grupo de kart que eu falei. Você que gosta de andar de kart e daqui da região de São Paulo, você deveria conhecer o oscarteiro.com.br. Isso mesmo, oscarteiro no singular.com.br, carteiro com K, assim como se escreve kart, que é um grupo aí que foi criado em 2003 pelo nosso companheiro Ricardo Bannerman junto com o Marcelo Machado. Começaram a correr ali entre os amigos, começaram a se organizar, corrida todo final de semana, o grupo foi crescendo, o pessoal foi tendo filhos, os filhos foram crescendo, foram correndo juntos, e hoje esse campeonato conta com mais de 50 pilotos, super organizado, pessoal com camiseta, tem equipes, pelo que eu entendi, então é uma sinergia nesse grupo aí. O custo é bem baixo, porque eles acabam se dividindo aí, conseguem, por essa quantidade de pessoas e pelas pistas e tal, consegue um custo todo especial. Então, se você é de São Paulo ou da região de São Paulo, tem interesse de fazer parte desse grupo aí, dessa liga, para correr de kart regularmente, entre em contato no www.oscarteiro.com.br e tenho certeza que você vai ter grandes momentos de diversão. E Will, fiquei sabendo que você aí no maravilhoso estado de Santa Catarina também tem um grupo de kart, é isso? É isso mesmo. Temos ali a Copa Botequim GP de kart, que existe desde 2016. Também começou como uma brincadeira de amigos e o negócio foi crescendo, pessoas aí começaram, né, a entrar. E estamos aí na temporada 2019, esse ano com 2 campeonatos semestrais com 5 etapas. Esse domingo agora, dia 7 de abril, vai ter a terceira etapa do campeonato de verão, ali no Cartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. Então, se você estiver por aí passeando pela Ilha da Magia, é só entrar no site www.botequimgp.com.br, se inscrever lá e vir participar com a gente. A gente está tendo, esse ano já tivemos 2 etapas e nós tivemos ali, na primeira etapa foram 83 pilotos e na segunda etapa 79. Então são 3 categorias e muito legal, não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, só vontade de acelerar e brincar com a gente. Mas no campeonato do Botequim GP acontece como nos carteiros. Aqui nos carteiros, o pessoal tem a obrigação de deixar o Bannerman vencer pelo menos uma etapa no ano por ser o organizador. Não, é possível. Então, nós não divulgaríamos uma maracutaia dessa jamais. Não, então, até 2017 eu também corria, mas não ganhava nada, né? Não tinha essa regra. Aí a partir de 2018 eu apenas fico na organização e os pilotos ali que fazem o show, né? Na última etapa aqui em Nova Odessa, se não me engano, no Sumaré, o Ricardo Bannerman venceu e foi a do ano, né? Que o pessoal que assina o contrato tem lá por obrigação deixar que ele vença uma. Foi a última que aconteceu aqui. Mas agora quem quer entrar nos carteiros já sabe, a do ano que ele tinha que vencer já foi. Então da agora até o fim do ano não tem mais essa obrigação do... Não tem ordem. Não tem ordem de equipe. Não. E só para complementar, assim, nós temos uma etapa por mês e 3 cartódromos, né? O cartódromo dos Ingleses em Florianópolis, o cartódromo do Speedway em Balneário Camboriú e o cartódromo do Beto Carreiro em Penha. Muito legal, a gente tem um ouvinte aqui, muito amiga nossa, Fabrícia Bianchini, o filho dela, eles moram em Brusque, e o filho dela, piloto e tal, o Guilherme, então
vou falar pra Fabrícia, pelo menos o terceiro bloco ela ouvir, que vai ser interessante pra ela. Você sabe, né, Fábio Campos? Ter a audiência da Fabrícia é uma questão complicada aí nos últimos tempos. Ela não chega ao terceiro bloco, raramente ela chega ao terceiro bloco. Fábio Campos, antes da gente falar do Vettel, mais uma coisa que eu queria falar, a gente recebeu um e-mail aqui do Bruno Aleixo, dizendo o seguinte... Obrigação também, né? Exatamente. Tô brincando. Olá, companheiros do café. Eu ouvi o programa da semana passada e segui a indicação do convidado Diogo Varela. Assisti o documentário A Season with McLaren, produzido pela BBC, que acompanhou os bastidores da McLaren na temporada de 93. Queria reforçar a indicação, assistam, é incrível. Embora se passe na temporada de 93, é possível ver que algumas coisas da dinâmica de bastidores da categoria não mudaram muito ao longo dos anos. Destaques para o episódio 2, que mostra a dificuldade do Michael Andretti em se adaptar e entender um carro de Fórmula 1. Muito interessante. Uma pena, Bruno, que com esse seu comentário você deixou o Lucas Herrera muito entristecido com esse spoiler que você deu aí. Acabou totalmente a graça do documentário para ele. Mas tá aí, reforçado. Assistam. Na semana passada o Diogo estava aqui com a gente, deu esse recado. E agora reforçando aí com o Bruno Aleixo, a Season with McLaren, tá no YouTube, o Diogo acabou mandando no nosso grupo lá do WhatsApp, mas se pesquisar no YouTube vocês vão conseguir achar facilmente. Esse assunto foi abordado semana passada, Will, porque a gente estava comentando um pouquinho da série do Netflix, que aliás, você assistiu? Começou a assistir já? Tá gostando? Cara, você acredita que eu não consegui começar a assistir ainda? É uma vergonha, né? Mas eu realmente eu não comecei ainda. Eu tô, acho, só no terceiro episódio, se não me engano, o quarto eu acho, então nós estamos juntos, fica tranquilo. É que assim, ó, eu vou me defender, tá? Vou me justificar. É que eu estou lendo livros. Eu li o livro Corrida para a Glória, né, que conta a história da temporada de 76, e agora estou lendo o livro Não Sou um Anjo, que é a história do Bernie Eccleston, né? Então, meu tempo livre, ao invés de assistir a série, eu estou lendo os livros, né? Então, Raposo já leu esse último aí, Raposo já leu, não leu? Já sim. Eu tô querendo relê-lo. Tem algum tempo, já tem uns, sei lá, 6, 7 anos que eu li, e tá na hora de ler novamente. Então, é por isso. Mas, Fábio Campos, falamos no segundo bloco sobre Ferrari, Leclerc, e agora vamos falar um pouquinho sobre Ferrari, Sebastian Vettel. Eu quero já introduzir aqui alguns e-mails que chegaram, né? O Wellington da Cunha Leal, falando que o alemão pediu desculpas, falou que o vento estava forte naquela curva, teve a turbulência do Hamilton, mas já se mostra que vão ter trabalho dentro da equipe. Será que o Tedesco vai impor o número 1? Ou vai ser um gentleman e deixar rolar, Fábio Campos? Qual é a postura que você imagina de Vettel, por tudo que você já conhece dele, nessa situação, nesse cenário atual da Ferrari? Você diz postura interna? Exatamente, postura interna. De dar chiliquim em reunião e etc. Eu acho que o recado da Ferrari para ele foi trazer o Leclerc. Eu acho que da partir daí não tem mais muito o que reclamar. Eu acho que a Ferrari, quando trouxe o Leclerc e o Arrivabene saiu dizendo que foi ele, né, quem tomou a decisão, por isso que eu até fiquei com dúvidas. E aí a gente vê o que aconteceu na Austrália, dá margem para dúvidas mesmo, né, para se lamentar a saída do Arrivabene, pelo menos nesse aspecto esportivo, já que tecnicamente o seu sucessor é claramente mais forte, que é o Binotto. Mas o recado estava ali. Eu acho que manter o Vettel privilegiado seria renovar com o Kimi Raikkonen, né? Não seria virar para o Kimi Raikkonen em Monza no domingo de manhã, inclusive antes daquela corrida épica do Hamilton, e dizer, olha, nós não vamos contar com você no ano que vem. Se quisessem privilegiar o Vettel, era só fazer isso. Eu acho que trazer o Leclerc é uma maneira de pelo menos pressionar o alemão, e eu acho que o alemão eu não vejo, eu sinceramente, eu posso estar enganadíssimo, mas eu não estou vendo, pelo que eu estou lendo, vendo as entrevistas, vendo observando as atitudes dos membros da Ferrari, eu não vejo um clima para esse tipo de imposição. Ele pode estar incomodado, ele pode
né, isso pode estar afetando ele de alguma maneira, não sei, eu não estou convivendo com o Vettel para saber. Mas eu não vejo essa questão de é só ele reclamar e está resolvido, vão virar tudo para ele. Não, ele aceitou na Austrália, porque esses caras aceitam mesmo, é o que a gente já conversou no primeiro bloco, mas eu não vejo clima para esse tipo de imposição para se virar o jogo. Eu acho que hoje a diretoria da Ferrari tem mais na mão o que ela quer fazer. Não é como na época do Schumacher. Ainda nesse sentido, Will, Jailson manda o seguinte: acho cedo para detonar o Vettel como muitos vêm fazendo. Afinal, estamos apenas na segunda corrida. Pergunta: será que o alemão está tendo alguma dificuldade com o acerto do carro dessa temporada? Tem alguma explicação técnica? Olha, eu acho que não. Eu acho que o problema dele, se é que realmente há um problema, é porque a gente pega pelo histórico. Né? Ou seja, o ano passado ele cometeu uma série de erros e esse ano ele cometeu, né, um erro. Pode ter sido algo totalmente circunstancial, mas eu acho que se realmente há um problema, o problema talvez esteja no psicológico dele, né? Como foi bem falado. Trazer o Leclerc já foi um sinal de alerta para ele. Do tipo assim, né, cara, acabou sua moleza. Agora você não vai ter mais o Raikkonen aqui, mais, né, ali de boa, naquele jeitão dele. Você vai ter um cara que está aqui a ponto de te desafiar. A gente fala muito, por exemplo, da questão de 2014, né, com o Vettel, com o Ricardo. O Vettel, né, eu sempre falo assim, ok, o Ricardo foi mais rápido que ele, mas bom, convenhamos que a motivação do Vettel naquele momento não era a mesma. O cara vinha de 4 títulos mundiais, pegou um carro que não ia dar chance dele ser campeão de novo. Talvez a motivação dele não estivesse tão grande quanto a do jovem Ricardo recém-promovido, querendo mostrar serviço. Mas na Ferrari, a situação dele é diferente, porque na Red Bull ele tinha trazido resultados. Ele tinha 4 títulos. Na Ferrari ele não tem. Ele está ali há 4 temporadas tentando, não conseguiu trazer o título, e principalmente vindo do ano de 2018, onde talvez fosse o ano que todo mundo acreditasse que ele poderia ter sido o campeão mais até do que 2017. 2018 ele começou muito bem a temporada, a Ferrari tinha o melhor desempenho em muitas pistas que não conseguiram converter resultados, e fora os erros. Né? Eu não acho que seja uma questão técnica, eu acho que seja mais uma questão do psicológico da cabeça dele, e eu digo, eu ainda acho que ele tem condições e tem capacidade para reverter isso. Fábio Campos, para a gente matar aqui só com as perguntas e a gente entrar no debate aberto realmente, o Dr. Lincoln mandou... O Dr. Lincoln deve estar gostando, tá chamando de doutor aqui, né? É um advogado da região de Araraquara, representante aí da OAB, você que é da região de Araraquara, tiver algum problema, entre em contato com o Dr. Lincoln. Se você tem alguma questão com a justiça aí, que você quer tirar aquela dúvida, o pessoal acha que advogado é consultor. Não, é só uma perguntinha. Meu Deus, esse bloco. É como se o advogado não cobrasse, né, para responder perguntinhas. Vá no setor G que o Dr. Lincoln responde tudo de graça lá no setor G. Aquela dúvida que você quer saber, pode processar o pai e tal, a ex-mulher e tal, vai no setor G que o Dr. Lincoln responde tudo. Mas enfim, a pergunta dele, Fábio Campos, ou o comentário dele, e eu vou emendar com o Cesarino, e a gente mata os e-mails do Vettel e a gente começa a abrir os debates, então. Abre aspas pro Lincoln. Quando o Vettel, já ouvi muitas críticas quanto a ser tetra por conta de um carro dominante. Seria o caso em 2010, venceu com o campeonato, posto que Alonso fez a tática errada e o Weber correu as 4 últimas com o ombro quebrado. Em 2012, o Grosjean acabou com a corrida do Alonso em Spa e em Suzuka em um toque do Kimi. Vettel estava no lugar certo e venceu os 2 campeonatos. E claro que o Si não entra em campo, mas os últimos campeonatos com a Ferrari e seus erros fez pensar nas críticas quanto a vencer com um carro muito superior. Esse foi o comentário do Lincoln. E só para fechar aqui o nosso comentário do Marcelo Cesarino, que diz também: e o Vettel? Voltou à versão 2018? Com aquele bigode pode ser chamado de Mansell em seus piores dias, ou como anda de vermelho ao Super Mario que está na Ferrari.
São esses os comentários que nós temos pelo e-mail, Fábio Campos, para a gente seguir nesse debate desse atual momento do Vettel, que já vem já de há um tempo, né? Eu acho que o Vettel não andou mal. Ele não está com esse problema de performance tão claro como talvez os seus resultados levem a aparecer. Ele largou muito bem, né, e o Leclerc vinha mais rápido que ele. Eu acho que o Vettel tem um problema... o Rosberg falou uma coisa, aliás eu fiquei devendo uma declaração do Rosberg, acho que vou ter que deixar para a semana que vem. Não, declara aí, fala aí. Não, era a respeito de 2014, do nível da corrida. Agora eu não sei se eu vou falar, vou pensar aqui. O ouvinte fiel que acreditou na sua promessa e está aqui no terceiro bloco ainda ouvindo para ouvir a informação. Então no final do bloco, porque não tem nada a ver com a discussão do Vettel, então para encerrar, assim, na minha despedida eu conto o que o Rosberg falou. Mas ele contou uma outra coisa, essa sim tem a ver com a discussão que a gente está tendo agora, que ele trabalhou com um psicólogo em 2014, que junto com o psicólogo, ele tomou uma decisão de não ceder mais no roda com roda, de manter o carro em 2016. E a gente viu em 2016 que eles bateram na Espanha, teve o acidente da Áustria, aquele em que o Rosberg não dá um milímetro para o Hamilton, e pelo contrário, ele alarga a curva 3 da Áustria, não é 2, é curva 3, e para o Diogo Gomes não ficar... Há controvérsia. Não, é curva 3, vocês não vêm com essa história. A discussão antiga que que a gente já teve sobre qual é a curva 2 e a curva 3 da Áustria. Mas enfim, o Rosberg contou que teve um trabalho para mudar a sua mentalidade. E eu acho que o Vettel precisaria deste trabalho, ou de uma coisa parecida, já que psicologia não é 1 mais 1 igual a 2, né? O que funciona para um não é necessariamente o que funciona para outro, mas talvez ele sem precisar de psicólogo, estou usando um exemplo apenas porque o Rosberg citou, mas repensar, no sentido de que o briga roda com o Vettel, principalmente contra o Hamilton, tá ficando uma coisa desconcertante. Tá ficando, eu acho que a palavra, eu até anotei essa palavra aqui, é desconcertante o que está acontecendo no briga roda com roda que o Vettel tem com o Hamilton. E aí eu não fico pensando se nos 4 títulos mundiais do Vettel não pesam até contra isso. O cara tem 4 títulos mundiais, vocês aí esbarraram nessa questão dos 4 títulos, eu não sei se isso é até um empecilho para o cara se... eu não vou falar reinventar, porque eu detesto essa palavra, mas o cara se mudar alguma coisa, evoluir. Poxa, por que eu estou dividindo curva com o Hamilton? Eu estou levando tão a pior, porque não é que o Hamilton está deixando ele para trás. Ele já são 2 vezes que ele não consegue seguir na pista, com movimentos leves e sutis, digamos assim. E fica meio vexatório, não fica não? Ele fica rodando. Pois é. Não é só perder a posição, né? Ele exato, roda. É isso. A gente não vê nem os pilotos de outras equipes de Fórmula 1 com essa característica de perder uma briga e rodar. Pode acontecer de maneiras esparsas, digamos assim. Mas a gente não tem um cara com esse carimbo. E esse aí vai ser ultrapassado, ele roda. Poxa, o Vettel ter esse carimbo é algo. Está estranho, está muito estranho. Porque inclusive o momento mais bonito da disputa dele com o Hamilton é um momento em que é na mesma curva, a curva 4, se eu não me engano, na volta anterior, em que o Hamilton não consegue a ultrapassagem. A câmera está on board no carro do Hamilton e ele freia tão lá dentro que a câmera está do lado esquerdo e o Vettel está do lado direito. O Hamilton por fora e o Vettel chega a desaparecer da imagem da câmera de tão lá dentro que o Hamilton freia. Só que não se concretiza. Então, para resumir, Raposo, eu acho que o Vettel deveria... Poxa, o que em termos de dividida de curva que eu posso evoluir? Que eu posso treinar no simulador, assim, se é que existe como? Claro que deve existir. Mas o que eu posso fazer? Porque, para mim, não é que o Vettel está sofrendo em termos de performance. O Lemar, porque ele nas 2 primeiras corridas do ano, ponto. Mas eu sempre digo, quer dizer necessariamente que está fazendo um trabalho ruim. Mas é desconcertante ficar perdendo para o Hamilton medida de curva, sim. Eu vi que você falou hoje lá no Botequim sobre pessoas que questionam os títulos do Vettel. Eu queria que você falasse um pouquinho também aqui para os ouvintes do Café. Eu sempre digo assim que não é o Vettel que é campeão, só é campeão por causa da Red Bull. Eu acho que é a Red Bull que só é campeão por causa do Vettel. Eu tenho esse pensamento. Tanto é que a Red Bull nunca mais ganhou nada, né? Eu acho que o Vettel, sim, é um grande piloto. É um cara que já mostrou e já reverteu situações muito desfavoráveis a ele. Sim,
né? 2010, 2012 aí tá aí para provar isso. E eu acho que ele tá passando por uma fase ruim, que infelizmente tá durando mais do que deveria durar, né? E já passou por isso, né? E nesse monstro que ele é hoje, né? De praticamente não cometer erros, de ter uma tocada totalmente limpa, totalmente linda de se ver. E eu acho que o Vettel, e assim, um exemplo que eu sempre falo, né, que eu costumo falar, a gente pega, por exemplo, o próprio Hamilton, o Schumacher, o Ayrton Senna. Eu, por exemplo, costumo dizer que o auge do Ayrton Senna foi essa temporada de 93, né, quando o Ayrton Senna estava com 33 anos. O Schumacher, com 33 anos, se eu não me engano, foi a temporada de 2003 ou 2004, que também, ao meu ver, foi o auge da pilotagem ali, depois de 2006. E o próprio Hamilton atingiu o auge da sua pilotagem também, com 30 e... O Hamilton está com 33, né? 34, vai fazer 34 anos. Então, eu acredito que o Vettel também tende a evoluir. O Vettel tem 31, apesar dele já... Então, eu ainda acredito que o Vettel ainda vai chegar num ponto, ainda está numa curva ascendente em termos de desempenho e performance. Isso eu acredito, sempre falo isso desde o ano passado e desde o começo desse ano. É claro que, de repente, o fator Leclerc pode simplesmente fazer essa curva ir lá para baixo. Mas eu ainda acredito que o Vettel pode evoluir, e eu acho que o Vettel, a história do Vettel na Fórmula 1, o cara ganhou a corrida de Toro Rosso. Eu acho que as pessoas estão menosprezando muito o Vettel e não estão lembrando das coisas que o Vettel já fez na Fórmula 1. Eu acho o Vettel um grande piloto, e eu acredito, inclusive, até já vou fazer, mas aqui, se me permite, mais um jabá, né? Na sexta-feira a gente vai ter um podcast do Botequim que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre Vettel e Leclerc, né? Com pilotos pessoas que acreditam que o Leclerc vai superar o Vettel e outros dois que acreditam que o Vettel ainda vai sair na frente do Leclerc na temporada. Então, assim, o Vettel é tetracampeão e ninguém é tetracampeão à toa. Só que eu concordo também com relação à questão do desempenho, né, que ele deveria se repensar e se reinventar, né, no sentido de, beleza, eu perco a posição, é melhor eu perder a posição e perder 2 pontos do que fazer uma cagada e perder 10, 15, 25 pontos. Então, é a frase que eu falei. Enquanto o Vettel, a Ferrari tem um desempenho, o Hamilton tem os pontos. Eu acho que o Vettel deveria se preocupar mais em somar pontos, mesmo que menos do que ele gostaria, mas somar pontos e tentar aproveitar as chances que tem de vencer corridas. Eu acho que o Vettel, eu também não entro nessa crucificação do Vettel. Eu acho que ele, né, tem excelentes qualidades, embora eu sempre falo uma coisa no café que o Will vai discordar, que eu sempre falo que o Hülkenberg naquela Red Bull seria 4 vezes campeão do mundo. É um tiro super no escuro que eu dou total... Eu realmente discordo. Eu dou total razão para discordar, mas é um sentimento que eu carrego. Mas o Vettel, claro, é um pilotaço, mas eu acho que os anos Red Bull não colocaram à prova o que os ingleses chamam de racecraft, né? Que é o roda com roda, a capacidade de roda com roda, embora ele tenha boas brigas. Ele tem aquela com o Miller em 2013, que é uma prova épica, e ele tem uma troca de roda com roda com o Alonso em Silverstone em 2014, que também é de cair o queixo. Inclusive caiu o queixo lá nas arquibancadas em Silverstone. Eu sempre puxo essa corrida, de propósito. Então ele tem eu não sei, eu não vou dizer que é um defeito, mas ele é uma coisa que, por exemplo, o próprio Schumacher também, nos anos dele, ele não foi tão provado no roda com roda, assim como o Vettel. Os caras têm um carro dominante, eles não vão ficar batendo roda toda hora. E aí talvez seja uma área para o Vettel, poxa, o que eu posso evoluir nisso aqui, em termos técnicos? É reaceleração, é saída de curva, eu estou controlando o carro direito aqui e ali, são essas partes super detalhadas que o meu conhecimento não alcança, mas que talvez o piloto pode sentar com a equipe e se questionar. Eu acho que isso eu concordo com o Will. Há espaço para ele evoluir. E eu fico pensando se 4 títulos mundiais às vezes não deixam um cara cego, no sentido de, não, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que sempre deu certo. Eu acho que não.
piloto saber avançar depois de certa idade ou depois de certas conquistas é ainda mais legal do que um piloto que está começando. Sobre as críticas, eu acho que tem 2 pontos, né? Eu também não concordo com o desmerecimento com o passado do Vettel. Pessoas que a gente sabe que vai falar agora que eu falei, nunca acreditei no Vettel e tal. Tem até um comentarista muito de TV lá do Band Esportes, que o Fábio Campos adora ele, que deve estar falando isso agora. Eu não assisto mais, mas eu imagino que esse comentarista... Eu adoro. É uma ironia, viu, ouvinte? Ele está sendo irônico, viu, ouvinte? Eu não sei de quem ele está falando. Eu não sei de quem ele está falando, mas eu já entendi pela voz dele que ele está sendo irônico. E esse pessoal que vai denegrir, vai vir agora que eu falei, ou vai pôr em xeque o passado do Vettel, eu discordo um pouco. Respeito, mas discordo. Eu acho que ficou nessa aura de que os 4 títulos do Vettel foram 4 títulos fáceis. Eu não sei porque que as pessoas associam isso, né? Porque a gente sabe que 2 desses 4 títulos foi bem disputado. A gente sempre fala de 10 e 12, né? Do ano 2010 e 2012, né, Raposo? Exatamente, mas parece que na memória geral ficou que foram 4 títulos muito fáceis, com muita antecedência e tal, o que não foi verdade. Agora, existe uma vírgula também, a gente também não pode agora, porque o Vettel, a gente acha que o Vettel, a gente acredita que o Vettel teve seus méritos, fechar os olhos agora também, fazer de conta que a gente não tá vendo o que tá acontecendo com o Vettel de 2 anos para cá. Ou se a gente for um pouco mais longe, desde que ele tá na Red Bull com o Ricardo lá naquele último ano, que as coisas já não vêm fluindo e funcionando. Não sei se é psicológico, né? O Will esbarrou nesse ponto. A gente tem aquela velha discussão, né, que é a quilômetro de distância e ser um convívio no dia a dia fica difícil falar sobre o psicológico do piloto, mas que algo tem ali, algo mudou, algo aconteceu, porque é vexatório ele rodar dessa forma, ele ter perdido a posição para o Hamilton ali numa disputa mano a mano e não ter rodado e ter terminado em terceiro ou em quarto, na quarta colocação, teria sido uma coisa. Ele mais uma vez ir pro roda-roda e perder o carro daquele jeito é outra coisa. Então, talvez ele tá precisando jogar um pouco mais duro com o Hamilton. Acho que o Hamilton talvez fazer o que o Rosberg fez lá na Áustria, não dar tanto espaço, fechar um pouco mais, ou deixar pro Hamilton a decisão se vai encostar ou não, assim como o Verstappen faz com quem divide curva com ele. A questão é que tá realmente... Eu não mexo no passado do Vettel. Eu acho que sim, ele merece os títulos que tem. Eu acredito que sim, é um grande piloto. Mas, se a gente olha os últimos 3 anos do Vettel, algo tá errado ali, porque são erros, principalmente, né, do fim do ano passado para esse ano, esses erros que estão acontecendo de rodar e bater, como foi na Alemanha, ou como rodou na Itália, apesar que na Itália era uma disputa, mas rodou. Não se esperava que rodasse, que perdesse a posição pelo menos. Agora novamente rodando. Isso a gente também não pode fechar os olhos, né, Will? Não, com certeza. Isso aí ele precisa. É o que eu falei hoje no vídeo. Se ele perde a posição para o Hamilton, e vamos supor que o Leclerc ganha a corrida e o Vettel chega em terceiro, tudo bem, né? O Leclerc foi melhor e tudo certo, tal, né? Mas o problema foi o erro. É isso que é o problema. E agora é o seguinte, o Vettel, ele precisa urgentemente na China se impor. Ele precisa andar mais rápido que o Leclerc no treino, ele precisa chegar na frente do Leclerc na corrida, porque a margem de erro e de tolerância dele soa. Ou seja, ele não tem mais o Raikkonen, que o Vettel podia fazer tudo que fazia, errava, tudo que errou, e mesmo assim não era ameaçado. Acabou essa época. Agora sim, ou ele vai, ou ele entra, ele liga o botãozinho e desperta ali o gigante adormecido tetracampeão que existe dentro dele, ou é curva descendente e aí vai deixar o Leclerc crescer e pode até perder espaço dentro da própria equipe. Mas aí, interrogações abertas para os nossos ouvintes, né, sobre Vettel.
A gente quer receber e-mails aí pra semana que vem, sabendo aí a opinião dos nossos queridos ouvintes nessa discussão também. Agora a gente vai fazer uma mudança, a gente vai falar um pouquinho sobre a Mercedes que veio aí, de certa forma, monetizando, né, em cima desses problemas da Ferrari. O Will usou a frase muito bem, né? A Ferrari está com desempenho, mas os pontos estão com o Lewis Hamilton, e aí mais uma vez conquistando essa vitória aí, que já poderia ter sido pior lá na Austrália, e conseguiu também, né, a dobradinha. Então a Mercedes está realmente aproveitando muito bem essas questões da Ferrari com o motor. E o Wellington da Cunha Leal, Fábio Campos, manda o seguinte: vocês não estão vendo o Lewis Hamilton passando dos limites da pista na tentativa de acompanhar as Ferraris? Não, limites da pista? Não sei se eu não posso reparar mais, mas não, eu acho que ele até falou, né? Ele gostou muito do qualifying, apesar de ter ficado em terceiro, porque a equipe foi evoluindo, né? Ela foi buscando de diferença para a Ferrari, e por aquela questão que eu citei, né? Do Vettel só ter podido fazer uma volta no Q3, acabou a diferença, ficou até bem mais próxima do que o esperado entre ele e o Vettel. Mas não, eu não estou com essa impressão de que ele está... o Adalto usou a expressão overdrive aqui um dia desses, né, para falar do Giovinazzi, que é, né, dirigir mais do que o carro, pilotar mais do que o carro, né? Eu não acho que o Hamilton tenha chegado nesse ponto, não. Eu acho que a Mercedes, os resultados para ela vêm muito. Aliás, é engraçado, né? Eu devia até ter falado isso no outro bloco, mas eu já tinha falado muito lá. Mas o desconforto da Mercedes, de algumas pessoas da Mercedes com a vitória, o Hamilton uma delas, né? Um tipo de vitória que aconteceu, né? O desconforto do Toto Wolff foi uma coisa assim muito clara, né? Porque o impacto de tudo que aconteceu com o Leclerc deixou, acho que a vitória da Mercedes bem sem sal. Não que eles não tenham gostado, claro, para o campeonato para eles foi ótimo. Eles vão, se tudo caminhar como pareceu, eles vão precisar muito desses pontos. Se a Ferrari não desperdiçar ponto, meu Deus, a velocidade do carro da Ferrari. Mas eu acho que a Mercedes, o que me chamou a atenção na questão Mercedes foi a largada do Bottas, mais uma vez melhor do que a do Hamilton. Isso é uma coisa para se ficar de olho, né, porque foi o que decidiu o Grande Prêmio da Austrália. E mais uma vez o Hamilton larga pior do que ele. O que a gente pôde, né, captar ali, e acho que a frase do Hamilton para a equipe também no final da corrida, né? Temos trabalho a fazer. Eu acho que a Mercedes está mais assustada do que feliz nesse pós-Grande Prêmio do Bahrein, Raposo. Eu tô em dúvida, porque feliz com certeza estão demais aí, mas não dá pra gente negar o impacto do que a Ferrari causou no final de semana, como lideraram, né, desde a sexta e no sábado, como veio fácil a pole para aqui. Então, apesar dessa diferença ter diminuído, como você falou, veio fácil. Will, o próprio Wellington da Cunha Leal manda o seguinte: e o Bottas mandou o recado para alguém ou tem que contar mesmo com o assoalho do Hamilton para andar junto com o inglês? O Ocon e o Russo estão apostos e tem o Van Dorn. Eu sempre vinha falando assim, né, que no final do ano passado e no começo da pré-temporada desse ano, eu falava assim: olha, eu não duvido nada que o Bottas nem termine a temporada. Por incrível que pareça, né, ele pelo menos na Austrália, ele calou a minha boca, né, e teve um desempenho acima da média, inclusive como ele mesmo disse, né, a melhor corrida da sua vida. E esse fato, foi interessante, né, porque ele largou melhor do que o Hamilton de novo, né, assumiu, ele pulou de quarto para segundo, largou muito bem, e o Hamilton teve que, né, tomar aquela decisão ali, se impôs, né, logo no começo, foi para cima ali, antes mesmo do DRS, e meio que botou ordem na casa. Eu acredito que a situação do Bottas, acredito não, tenho certeza que a situação do Bottas é muito mais complicada do que a situação do Leclerc na batalha interna. Eu acho muito, muito difícil que o Bottas tenha condições de bancar o Hamilton. Eu acho que o GP da Austrália foi um fora da curva. Não acredito que ele vá se repetir assim com muita frequência durante a temporada. Oi. Você acha que como
colocou o ouvinte, eu não sei se até com uma certa maldade, mas você acha que o assoalho foi o que definiu aquela corrida em favor do Bottas? O problema no assoalho do Hamilton? Não acredito. Eu acredito que o Bottas realmente andou muito bem, teve um bom desempenho. É claro, né, pela diferença que foi, eu acredito, né, talvez não seria tanta diferença, mas eu acho que o Bottas mereceu, né, e andou muito bem e mereceu a vitória. Só que eu acho que foi um ponto fora da curva. Eu não acredito que ele vá ter esse desempenho, mesmo em condições iguais. Eu acho que em condições iguais ele seria na Austrália como venceu. Mas eu não acho que em condições iguais ele vai ter chance de fazer, vai ter condições de fazer isso mais vezes durante a temporada, a ponto de ser uma ameaça real para o Hamilton. Eu concordo com você. Eu acho que ele vem em duas pistas boas para ele, né? China, ele teria tudo para vencer o ano passado, não fosse aquele safety car e a genialidade do Ricardo, né? Com os pneus mais novos. O Azerbaijão, se o pneu furou, né? Então são duas pistas, mas eu quero ver ganhar do Hamilton no Canadá, eu quero ver ganhar do Hamilton em Silverstone. É muito difícil superar o Hamilton nessas pistas, né? Então aí é que é a dificuldade do Bottas, né? Não é, Raposo? Não sei também se você concorda. Não, com certeza, eu não vejo, sabe, são dois níveis completamente diferentes, sabe, nem muito demérito ao Bottas, não. É desafiante achar alguém ali que poderia estar sentado naquele carro ali e estar fazendo frente também. Quem ganharia do Hamilton hoje com o mesmo carro, né? Essa é uma grande pergunta para o ouvinte pensar na cama. Mais uma pergunta para o nosso ouvinte responder para a semana que vem. É desafiante realmente, porque o inglês está no melhor, no creme de la creme, como você gosta de falar, Fábio Campos. Eu nunca fazia essa expressão, e acho que você deveria traduzi-la, inclusive, porque você fica usando expressões de outros idiomas. Vocês estão fugindo do inglês agora, vocês estão indo para outros idiomas também. O Jailson, sobre essa disputa, então, Hamilton e Bottas, Fábio Campos, ele diz o seguinte: parece que as coisas estão voltando ao normal. Maldade do Jailson. Apesar de que a diferença na classificação foi bem próxima. Parece que dessa vez o Hamilton foi decidido a resolver já a situação no começo. Pergunta: a diferença na corrida foi totalmente braço? É difícil, estava no mudo aqui, desculpa. É difícil dizer, né, Jair, porque teve um momento da corrida em que o Hamilton estava virando 8 décimos mais rápido do que ele, né? Então tem o braço, tem o acerto, tem o pneu. O Hamilton reclamou muito do segundo jogo de pneus. Dizer porque foi mais rápido numa corrida específica é difícil, mas o que a gente pode falar com segurança é que o Hamilton é mais piloto. O Hamilton tira, o Hamilton fez a ultrapassagem em cima do Bottas, né? Então a análise que a gente pode fazer é de que sim, no final das contas, a pilotagem faz a diferença. No Bahrein, especificamente, não sei, vamos ver o Bottas agora nessas duas próximas corridas, que eu repito, né, são favoráveis, são pistas em que ele foi bem em 2018. Então, eu acho que no final das contas o Hamilton vai levar vantagem por causa daquilo que a gente já falou, né, a variedade de pistas do calendário exige um nível técnico que perder para o Hamilton não é vergonha nenhuma, mas foi o Hamilton ele tem muito braço, porque a ultrapassagem que ele fez no Vettel, que a gente já discutiu, a própria ultrapassagem no Hamilton, é bom ver que o braço ainda faz diferença, né? A grande mensagem que eu acho que de 2018 que ficou, né? É muito bom chegar nessa Fórmula 1 tecnológica, cheia de sistemas, em que o controle do volante é um controle de aeronave. É legal nessa Fórmula 1 poder dizer que o braço ainda faz diferença. Então, aproveitar o Hamilton, mais ou menos como o Valentino na MotoGP. Aproveitar o Hamilton enquanto ele ainda está correndo é uma coisa muito legal que a gente pode assistir. Com certeza. Só pra gente fechar aqui os comentários, né? O Cássio foi muito nesse sentido que a gente falou do Hamilton e da Mercedes terem se aproveitado, né? O Hamilton acabou vindo como um prêmio para quem se segurou na pista como pôde, quando tinha os pneus que se desgastavam rápido demais. Foi ultrapassado pelo Vettel, mas não deixou que a diferença aumentasse. Assim, ao fazer o pit e a troca de pneus da faixa amarela, conseguiu ser superior ao alemão. E temos uma pergunta aqui também, que foi muito em cima do que falou um pouquinho antes, lá no bloco da Ferrari ainda, do Vinícius, ou Will, que eu mando para você, que ele faz a seguinte pergunta: esse GP trouxe mais confiança à Mercedes? Com certeza.
assim, claro, né, como o Hamilton falou, temos trabalho a fazer. Gerou uma desconfiança, mas eu acho que a vitória não é que mascara, mas pô, o que vale são os pontos, né? O que vale são os pontos e obviamente que a Mercedes saiu muito feliz e muito mais confiante no sentido de trabalhar e de que tem condições de ser, né? A Ferrari de que tem condições de alcançar. A Mercedes já provou isso ao longo dos últimos anos. E vencer é sempre bom, né? Não tem, acho que dificilmente você vence uma corrida, faz uma dobradinha e fica aí com menos confiança do que você já tinha. Eu acredito que a Ferrari, a Mercedes, o grande mérito nesses últimos anos é fazer exatamente o oposto que a Ferrari faz. Quando a Mercedes é a favorita, tem um desempenho melhor, ela vai lá e consegue o resultado. E também consegue o resultado nas falhas da Ferrari. Fábio Campos, China, com aquele reta gigantesca, com aquela curva 1 que você vira, nunca chega ao fim, algumas curvas de alta também. Dá para você desenhar alguma coisa depois de ter visto a Austrália e ter visto o Bahrein? Em cima de Mercedes e Ferrari? Olha, eu tendo a achar que o Bahrein é mais real do que a Austrália. Eu acho que todo mundo tem essa, acho que eu não sou nenhuma exceção, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem essa não sei, posso estar errado. Se alguém aí discordar de vocês aí da mesa, já me corrijam aqui, mas eu tenho a sensação de que aquela questão da Ferrari na Austrália foi muito mais exceção. Acho que a Mercedes está preocupada, a velocidade da Ferrari foi muito forte. China é mais parecida com Barcelona, embora não seja exatamente parecida, mas é mais próxima à pista de Barcelona do que Bahrein e do que a Austrália, também acho que é indiscutível. Então, e o que a Ferrari fez em Barcelona foi aonde, né, todo mundo já acendeu o ponto de interrogação. Então, para responder sua pergunta, Raposo, eu espero uma Ferrari muito forte na China. Vai conseguir converter em resultados? Aí tem que esmiuçar aquilo que, né, o quanto eles estão brigando fora da capacidade deles, não estão exagerando e não estão conseguindo converter em resultados. Mas aí é outra história. A sua pergunta é quem vai andar bem na China, né? Quem pode se destacar entre Ferrari e Mercedes? Eu repito, pode ser uma impressão minha, mas eu fiquei muito impressionado com a facilidade com que a Ferrari botou tempo na Mercedes no Bahrein. Will, existe alguma fórmula mágica para Mercedes tentar parar essa Ferrari na China com estratégias ou alguma outra forma? Porque parece que na velocidade no motor, na velocidade pura, se não tiver problema, se o motor não acusar lá como acusou nas duas primeiras provas, parece que está bem desafiante, né, para a Mercedes conseguir acompanhar o ritmo. A única mágica que eu vejo que é possível a Mercedes fazer se chama Lewis Hamilton, né? Se o Lewis Hamilton conseguir tirar trocentos coelhos da cartola, né? E fazer coisas que só o Hamilton é capaz de fazer, mas eu acho difícil, né? Infelizmente assim, para a Mercedes, né? Realmente o desempenho da Ferrari parece estar quente, né, em questão de desempenho, mas no que a gente já falou aqui, né, tem que ver a confiabilidade se consegue conter esse desempenho em resultado. Então é isso, meus caros, a história da China será contada daqui 2 semanas, para quem vai ouvir esse programa logo no início, ou daqui 1 semana e meia, para quem vai pegar aí no meio da semana. Na semana seguinte, né, pré-China, a gente vai vir aqui para contar mais um pouquinho das histórias que faltaram para a gente contar hoje do Bahrein. A gente tem que falar muito sobre a Red Bull, Verstappen e o desempenho do Gasly, sobre a Toro Rosso, né? A gente sabe que aquela equipe tem a mania de rebaixar piloto e promover piloto no meio da temporada. Se corre esse risco, o abandono duplo da Renault, mais o desempenho dela antes do abandono que chamou a atenção, McLaren. Tem muito assunto ainda para a gente tratar sobre o GP do Bahrein na semana que vem. Então você que não escreveu, escreva, responda as perguntas que ficaram abertas aí sobre Fórmula 1 neste programa. Mas tem um bloco ainda nesse programa, o bloco número 4,
A gente vai negociar com o Will aí, não sei se o Will vai participar, vocês vão descobrir na hora que o Bloco 4 começar, que é sobre MotoGP.